e é inevitável, né? Ou seja, nós estamos sendo levados pelo sistema a esse ponto. E esse dia vai chegar. Assim como hoje nós temos a tecnologia nas nossas mãos, chat, GPT, inteligência artificial. As pessoas podem hoje decidir trabalhar de casa com conteúdos na internet. Ou seja, são variadas as oportunidades e variedades de trabalho que você pode se preparar e se envolver. Quando 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás não existia, nem sequer se imaginava que isso poderia ser realidade. Então, nós fomos levados pela tecnologia, pela adaptação das necessidades e chegamos ao dia que estamos hoje. E da mesma forma vai acontecer com o que está por vir. Uma maneira de controlar as pessoas e parece que cada vez que vai avançando os dias, vai avançando os anos, surgem coisas que nós não tínhamos imaginado anteriormente. Nós somos surpreendidos cada dia com algo novo dentro da tecnologia do cenário mundial. E nós vamos ver aqui hoje sobre o controle, o possível controle da humanidade, no que diz respeito ao verso que diz: não poderão comprar nem vender, senão aquele que tiver a marca ou o nome ou o número da besta. Então fica conosco aqui até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que isso vai te surpreender e vai te despertar ainda mais para as coisas que estão vindo sobre o mundo. Sou Rabino Yosef Barur, trazendo mais esse vídeo com esse teor tão escatológico e tão importante para nós nesses últimos dias. Shalom, shalom, queridos Haverim, estamos de volta aqui com mais um vídeo no nosso canal. E é um prazer estar com vocês aqui, sempre compartilhando um pouco mais da palavra do Eterno Deus, das Escrituras, também do cenário profético desses últimos dias. Hoje nós vamos estar aqui entrando num assunto tão importante, depois de uma cadeia de informações de assuntos também escatológicos que nós temos trazido aqui, porque na realidade é o que está acontecendo nos nossos dias, é a realidade dos nossos últimos dias que estamos vivendo. E cada vez mais necessitamos ser despertados, ser encorajados, ser, né, na realidade, abrir os nossos olhos para ver a movimentação espiritual que está acontecendo no mundo e como nós podemos preparar as nossas vidas. Bom, nós vamos trazer hoje aqui um tema muito especial que muitas das vezes está oculto aos olhos das pessoas. Nós precisamos realmente que o Espírito de Deus nos ajude a despertar e a ver o que está acontecendo. Antes de entrarmos aqui no nosso material, quero lembrar a você que tem desejo de aprender a palavra de Deus, de buscar conhecimento, de crescer no conhecimento e na graça que há no nosso Mashiach Yeshua, nossa Yeshivá, Azil, Azeite Yosef Yeshiva University, que é uma yeshiva, uma escola judaica messiânica, registrada aqui nos Estados Unidos, no estado da Flórida, e reconhecida aqui pela Secretaria de Educação do Estado da Flórida. Temos a nossa Yeshiva também no Brasil, onde você pode ingressar e estar estudando conosco. Se você tem esse desejo de crescer mais no conhecimento, nós temos o nosso plano de aula do nível Peshat, que é o primeiro nível, que vai desde Bereshit, de Gênesis, ao Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse, onde você tem a oportunidade de aprender de maneira mais profunda, de maneira mais dentro do campo da língua original, no hebraico, aramaico e o grego, e também com comentários dos sábios de Israel, que envolve a tradição judaica como a Mishnah, a Leoral, o Talmud, né, outros escritos da tradição judaica que corroboram, né, que contribuem com todo o pensamento judaico antigo acerca do Messias e acerca de vários outros conhecimentos dentro das Escrituras. Então, se você tem esse desejo de aprender
né, de estudar, nós temos uma vaga para você. As vagas, elas estão abertas. Nós temos um sistema rotativo que se você pode entrar agora, você vai complementar as suas aulas que você perdeu depois. Você pode agora, nesse momento, entrar e estudar conosco. Temos professores muito bem capacitados, que também são rabinos messiânicos e líderes de congregação, preparados para te dar todo o suporte. E aqui abaixo, olha, você tem todas as informações para como você vai entrar em contato com a nossa secretaria, ser muito bem atendido e fazer a sua inscrição e já começar a estudar conosco. Então não perca tempo, venha estudar conosco na nossa ZIL, na Zeit Yosef Yeshiva University. Estamos esperando por vocês. Bom, então agora nós vamos entrar aqui nesse assunto tão importante que trazemos mais uma vez para vocês, como mencionamos antes, é assunto de últimos dias, é assunto escatológico. Então, de fato, nós vamos entrar aqui no que está acontecendo hoje, né, diante dos nossos olhos. Quando nós olhamos para todo esse avanço tecnológico e a palavra dessa pessoa tão importante no cenário mundial, no que diz respeito aos avanços tecnológicos, né, que é o Elon Musk, ninguém vai precisar trabalhar mais. A hora se aproxima. Então, ninguém vai precisar trabalhar mais. Pode parecer no primeiro momento uma coisa assim, poxa, que bom, né? Pô, tô trabalhando a vida toda e chegou a hora de eu descansar um pouco, né? Assim vão dizer os que têm trabalhado a vida inteira, né, para receber às vezes um salário que não compensa, e é claro que é justo que aquele que trabalhou a vida toda ele merece o seu momento de descanso, o seu momento de aposentadoria para poder desfrutar da vida, né? Pois já contribuiu muito com o país, com o Estado. Mas será que realmente essa proposta na qual Elon Musk está trazendo, e que isso com certeza vai ganhar o mundo inteiro, porque na realidade não é uma proposta, mas é uma realidade inevitável que ele está trazendo? Veja isso, queridos. Não é apenas uma proposta, mas é uma realidade inevitável. Nós vamos chegar a esse ponto. Será que ela realmente é tão boa assim? Será que eu não precisar trabalhar, ter que sair, ter que me comprometer com o horário, ter que produzir alguma coisa, mas eu receber do governo o que eu preciso, uma renda básica universal? Presta atenção nessa expressão, renda básica universal. Será que isso é realmente bom? Então, nós vamos ver aqui as vantagens e desvantagens de tudo isso e como isso, de uma certa forma, vai servir aos propósitos do anticristo, do anti-Mashiach. Então, fica conosco aqui até o final desse vídeo. Eu peço a você que não esqueça o seu like, é muito importante o seu like. Você que está entrando agora aqui, deixa o seu like aqui no vídeo, né? O YouTube entende que o vídeo está sendo relevante e vai distribuir para mais pessoas. Você, além de deixar o like, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito. Deixa, clica lá no sininho, né, para que você possa ser recomendado por outros vídeos. E o que nós sempre repetimos aqui: coopere conosco, nos ajude a transmitir a palavra do eterno nosso Deus, né, compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Você vai nos ajudar a alcançar mais vidas que necessitam ser despertadas do sono espiritual desses últimos dias. Ok? Então eu conto contigo. Deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, que vai ser muito importante para o que nós queremos passar aqui hoje. Então vamos continuar aqui nesse material que temos preparado para vocês. Ninguém vai precisar trabalhar mais. Isso é a hora que está se aproximando, queridos. Isso é a grande verdade dos tempos que estamos vivendo. Se você não obedecer ao sistema, você não vai comprar nem vender. Isso não é teoria da conspiração, isso está escrito. E pela primeira vez na história é possível. Durante séculos, esse texto de Apocalipse 13 parecia exagero, impossível, abstrato, simbólico demais. Como controlar toda a economia do mundo? Como impedir todas as pessoas de comprar ou vender? Como vigiar cada indivíduo do planeta? A resposta sempre foi: não é possível, mas até agora. Porque a Bíblia nunca disse que isso aconteceria no passado, ela disse que isso aconteceria no fim.
E o fim exige algo que nunca existiu antes. Um sistema verdadeiramente global. E a maioria das pessoas, elas erram ao ler as profecias. Elas olham para as guerras, crises, colapsos e dizem: ah, isso sempre existiu. Sim, sempre existiu, mas não dessa forma. Os impérios lá da época do profeta Daniel, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, foram grandes, mas regionais. Nenhum deles dominou o planeta inteiro, nenhum deles controlou todas as nações ao mesmo tempo. Nenhum deles teve poder econômico, tecnológico, informacional global. Mas o Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse, nos fala de algo que não é regional. Ele fala de um domínio universal, ou seja, algo que vai envolver o mundo inteiro, né? Tribos, povos, línguas e nações. E isso muda tudo, né? Agora preste atenção nesse ponto, porque daqui em diante tudo vai mudar. Preste atenção, a Bíblia não diz que haverá um governo mundial apenas. Ela diz que haverá um sistema, e esse sistema terá um critério simples. Quem não se alinhar vai ficar de fora. E fora do quê? Da economia, da sobrevivência, do direito de comprar e vender. Você consegue entender como é que é a sequência desse sistema? E aqui entra algo que nunca existiu antes: a digitalização total da vida. Hoje o dinheiro não precisa mais existir fisicamente. A identidade não precisa mais ser um documento. O controle não precisa mais de soldados. Basta um algoritmo. Quando tudo é digital, tudo pode ser bloqueável. Você entende para onde é que a gente está indo? E essa não é uma realidade? Essa é a realidade que nós estamos vivendo agora. Se a gente olha para trás e vê lá a época que nós éramos crianças, era um mundo totalmente diferente. Vamos falar de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Se a gente for mais ainda, é muito mais diferente ainda o mundo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que não passou muito tempo. São 30 anos, são 20 anos e o mundo está totalmente mudado, totalmente transformado, adaptado para uma nova realidade. E quando a gente olha essa nova realidade à luz da revelação divina, à luz da palavra de Deus, nós vamos entender que realmente nós estamos muito mais próximos do fim. Mas continue aqui conosco, nós temos mais ainda para falar e compartilhar acerca desse tema e algumas coisas para mostrar a vocês. Então, de fato, a pandemia, ela mostrou algo que o mundo nunca tinha visto antes. E, verdade, pela primeira vez desde o dilúvio, o Ramabul, toda a humanidade foi afetada ao mesmo tempo pelas mesmas regras, pelos mesmos protocolos. Foi um ensaio, não espiritual, mas operacional. Mostrou que é possível sim coordenar o planeta inteiro sobre uma única lógica, naquele período, a enfermidade ali existente. Mas agora pense: crise climática, disputa por água, colapso econômico, inteligência artificial substituindo empregos, renda básica universal. Ponha sua atenção a essa expressão: renda básica universal. Identidade digital, vigilância por reconhecimento facial, não é medo. Isso não é algo para deixar a humanidade com medo, mas é infraestrutura. O sistema de não comprar nem vender não exige mais força bruta, exige dependência. Lembra quando se estudava sobre esse tema, pensava-se em as pessoas sendo presas, sendo levadas para receber uma marca na mão, você recebe a marca ou você morre, aquela coisa guilhotina, os filmes do passado, né? Você começa a perceber que a coisa não vai ser tão bruta assim, ela na realidade vai levar as pessoas a querer ou a precisar de algo. Sua renda vem do sistema. Você já pensou nisso? Se sua identidade está no sistema, se seu acesso à vida está no sistema, obedecer deixa de ser escolha, passa a ser sobrevivência. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que, basicamente, a maioria das pessoas, né, usamos o Google. Vamos dar o exemplo do Google. O Google, a gente usa o nosso e-mail para
O YouTube está conectado, Facebook está conectado, o próprio Google Drive conectado, Google Ads, tudo que tem derivado do próprio sistema Google, o GPS, tudo compartilha a sua rotina diária, né? Porque se você usa o GPS, ele sabe, ou seja, está registrado lá na nuvem, nos registros, a sua rotina, né? Todo dia você sai da sua casa, para onde você vai? Para o trabalho, para a escola, né? Qual o tempo que você gasta? E aí os lugares que mais você frequenta, né? Os lugares que você gosta, você deixa o seu like, você deixa o seu comentário, as suas fotos, seus momentos de lazer, seus momentos de trabalho. Ou seja, tudo está registrado no sistema. De fato, a vida das pessoas, e olha que há pessoas mais privadas, que eu tenho certeza, como eu e você, que a gente não coloca tudo lá, mas tem gente que não faz nada sem antes colocar uma imagem, uma foto, fazer uma live, que ela está no banheiro, que ela está nisso, que ela está naquilo, ela passa o dia fazendo aquilo em troca de quê? De views, de seguidores. Então ela expõe a vida dela totalmente ao sistema, ela está totalmente a vida dela conectada ao sistema. O sistema sabe da vida dela inteira, sabe quem ela é, os seus gostos. Nós vemos isso acontecer a todo momento, né? Às vezes você está falando, eu preciso de uma torradeira. Aí lá vem a propaganda sobre a torradeira, né? No Face ou no Instagram, aonde, nas redes sociais. Então, é interessante porque cada coisa que você fala já está sendo captado, ou seja, os seus gostos, as suas necessidades. De certa forma, nós gostamos de tudo isso. Isso é agradável porque, literalmente, isso facilita a sua vida, né? Isso facilita a vida, o dia a dia das pessoas. Só que as pessoas não estão percebendo que elas estão entrando justamente no jogo do sistema, que é um jogo não de força bruta. Você tem que fazer isso, senão você vai morrer, senão você vai ser preso. Não, vai ser um momento de dependência. Vai chegar o momento da dependência. Se você não fizer, você não tem como acessar aquilo que você precisa, aquilo que você quer primeiro, depois aquilo que você precisa, depois aquilo que você necessita para viver. Isso é muito sério, muito sério, e as pessoas não estão se apercebendo disso. Vamos continuar aqui, porque de fato há um mover espiritual acontecendo e tudo isso vai de encontro, né? Ou seja, tem que chegar ao cumprimento daquilo que foi predito por Deus, aquilo que foi anunciado por Deus através de seus profetas. Alguém vai dizer, mas Deus está no controle. Claro que sim, sempre esteve. E é exatamente por isso que o profeta Daniel entra nessa história que nós estamos relatando aqui. O profeta Daniel viveu sob um império hostil, humilhado, exilado, pressionado a se curvar ao sistema. Mas o foco dele nunca foi o império, foi o reino que não pode ser abalado. E esse deve ser o nosso também. Deus permitiu Babilônia, mas o próprio Deus também derrubou Babilônia. E aqui entra uma prova que quase ninguém lembra. Isaías profetizou que Babilônia, a cidade mais rica, mais poderosa e tecnológica da antiguidade, se tornaria um monturo de pedras. E isso é real porque, na época, isso parecia até absurdo. Impossível, mas séculos depois, as escavações arqueológicas confirmaram: Babilônia caiu exatamente como Deus disse. Isso não é passado, isso é aviso. Se Deus cumpriu o juízo sobre a Babilônia literal, ele cumprirá sobre a Babilônia final. O que estamos vendo não é o fim imediato, é o alicerce. Por acaso o mundo está ficando caótico? Ele está sendo organizado. Ele não está sendo destruído de uma só vez. As coisas estão acontecendo devagar. Organizado para quê? Para depender. Organizado para centralizar. Organizado para aceitar um salvador do sistema. E quando ele surgir, muitos vão aplaudir, mas os que conhecem as Escrituras vão reconhecer, porque o aviso já foi dado. E esses são você e eu, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua. Se você não seguir o sistema, ou eu digo se você, né, a pessoa, se a pessoa não seguir o sistema, a pessoa não vai poder comprar e nem vender. E a pergunta não é se isso virá, a pergunta é
Você está preparando sua fé para resistir ou preparando sua vida para se adaptar? Porque no fim, não será uma guerra de armas apenas. Vai existir guerras, claro que sim, mas será uma guerra sobre lealdade. E só permanece quem sabe a quem pertence. Então, a minha pergunta para você: você está preparando a sua fé para resistir? Para permanecer firme às convicções, aos princípios, aos valores da palavra de Deus? Ou você está se preparando para se adaptar ao sistema? Por isso eu peço a você que você compartilhe esse vídeo, porque tem muita gente vivendo como se nada estivesse acontecendo. Literalmente, elas estão se preparando para se adaptar ao que vai vir. E não estão colocando a sua atenção espiritual no que está acontecendo, que se harmoniza com as profecias, com a palavra de Deus. Então, sim, devo preparar minha fé para resistir no dia mau, como está escrito, né? Ou seja, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Se você não estiver revestido, você não vai poder resistir. Ninguém vai para uma guerra desarmado, despreparado. Só que não é a gente que está procurando guerra, a guerra está vindo. E ela é real nos últimos dias. Mas quem permanece, quem resiste? Os que têm a sua preparação em Deus. Então, esse vídeo é para despertar você, é para despertar a mim, é para despertar a todos aqueles que essa mensagem chegar. Prepare-se, prepare a sua fé, ou seja, reveste-se das armaduras de Deus. Não se prepare para se adaptar, mas para resistir no dia mau. Ok? Continuamos aqui porque ainda temos coisas muito importantes para falar aqui, compartilhar com vocês. Olhando para as notícias, né? Aqui temos uma notícia da Sputnik. Logo, o trabalho não será mais necessário, diz Elon Musk sobre avanço da inteligência artificial. E como nós mencionamos no princípio, né? The National Press Club, ele dando ali o seu parecer sobre esse tema, mostrando que a inteligência artificial, através da robótica operacional, ou seja, vai ocupar o lugar das pessoas, ou seja, as pessoas não vão precisar mais estar ali fazendo o trabalho duro, pois elas vão ter robôs que vão fazer isso. O algoritmo, ele vai suprir as necessidades das pessoas. E qual é a proposta? Uma vez que esse trabalho, o trabalho essencial, ele for substituído por máquinas, as pessoas vão receber uma renda básica universal. Então, quando você olha para essas imagens, claro, elas foram projetadas para tentar simplificar o futuro, né? Por exemplo, essa notícia da Bellamy Jonathan, né? Ali 24 de fevereiro de 2026, para este Nobel da Física, Elon Musk e Bill Gates estão certos sobre o nosso futuro. Teremos mais tempos livres, mas não teremos mais trabalho, ou seja, você vai poder desfrutar da vida. Veja se essa proposta não é uma proposta tentadora, onde você não precisa ter que acordar cedo, pegar o trem, pegar o ônibus lotado, se deslocar da sua casa para o seu trabalho, passar o dia inteiro no seu trabalho, chega em casa à noite já cansado para acordar mais cedo depois no dia seguinte, tendo que trabalhar de novo. Não, você não vai precisar fazer isso. Você vai ter tempo livre, alguém vai estar trabalhando no seu lugar, você vai poder sair, você vai poder ir ao cinema, você vai poder viajar, você vai poder estar com a família, vai poder estar com os filhos, você vai poder desfrutar de coisas que você não tinha tempo para desfrutar, enquanto alguém vai estar trabalhando no seu lugar. Os robôs, a inteligência artificial vai estar produzindo no seu lugar. E por isso, alguém vai pagar você para isso. Vai haver uma renda básica. Então, as primeiras linhas de frente já são conhecidas. Você vai ver aqui, você vai concordar comigo. Restauração rápida com quiosques, robôs de cozinha e caixas automáticos. Atendimento ao cliente substituído por chatbots, assistentes de voz, centros de suporte técnico, migrando para soluções automatizadas. Mas o ponto que começa a inquietar governos é o risco para profissionais qualificados. Softwares de contabilidade inteligentes, ferramentas de desenvolvimento de software que programam sozinhas,
Sistemas de triagem médica e até assistentes de enfermagem virtuais começam a aparecer em escala. O senador Mark Warner, outro nome influente no Congresso americano, enxerga um perigo imediato para jovens recém-formados. Ele fala em uma taxa de desemprego que pode chegar a 25% entre graduados em 2 ou 3 anos, se nada for feito para coordenar transição, requalificação e políticas públicas. Então, isso significa mais tempo livre, menos trabalho. A questão é oportunidade ou vazio? Quando Musk e Gates falam em um futuro em que o trabalho será opcional, a imagem que vem à mente costuma ser positiva. Mais tempo com a família, mais lazer, mais espaço para a criatividade. Só que a transição que Hinton e outros descrevem passa por um vale escuro antes de chegar a qualquer cenário confortável. Hoje, a maior parte das pessoas ainda financia sua vida com um salário tradicional. E se esse salário desaparece, o que entra no lugar? Modelos como renda básica universal reaparecem no debate, e assim como taxação de grandes empresas de tecnologia para bancar redes de proteção social. Então, você percebe que as coisas estão caminhando, elas estão indo em uma direção, e é inevitável. Né? Ou seja, nós estamos sendo levados pelo sistema a esse ponto. E esse dia vai chegar. Assim como hoje nós temos a tecnologia nas nossas mãos, chat, GPT, inteligência artificial. As pessoas podem hoje decidir trabalhar de casa com conteúdos na internet. Ou seja, são variadas as oportunidades e variedades de trabalho que você pode se preparar e se envolver. Quando 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás não existia, nem sequer se imaginava que isso poderia ser realidade. Então, nós fomos levados pela tecnologia, pela adaptação das necessidades e chegamos ao dia que estamos hoje. E da mesma forma vai acontecer com o que está por vir. Há alguns economistas vêm simulando 3 grandes cenários para um país que adote a inteligência artificial em larga escala. Por exemplo, o primeiro cenário é o cenário de choque, que seria empregos que podem subir rápido, sem políticas de transição, desemprego, informalidade, desigualdade dispara. O segundo cenário seria o cenário de transição negociada, ou seja, os governos taxam lucros de automação, bancam renda mínima, requalificação, o impacto é forte, mas gradual. E o terceiro cenário seria de reinvenção, ou seja, novas formas de atividade surgem, arte, cuidado, educação personalizada, projetos locais, financiados por parte da riqueza produzida pelas máquinas. Na vida prática, isso pode significar vizinhos organizando cooperativas de atenção a idosos, jovens se dedicando a projetos criativos sustentados por bolsas ligadas a fundos de tecnologia, ou contratos de trabalho cada vez mais curtos, misturando períodos de emprego, estudo, descanso ao longo da vida. Então, realmente é o que está sendo cogitado. E o risco maior, apontado por vozes como a de Hilton, é imaginar que tudo isso vai se ajustar sozinho, guiado só pelo mercado. Sem debate público, regulação clara, preparo educacional, futuro com mais tempo livre para virar apenas o futuro com mais tempo ocioso. Isso aqui é importante. Tempo ocioso e menos renda. Em especial para quem já parte atrás. Uma vez dependendo do sistema, a pessoa será atendida em todas as suas necessidades. Aqueles, porém, que não se submeterem ao sistema podem ser vistos como opositores ao bem comum. Você compreende isso? Assim, tudo estando sob o domínio do sistema, ninguém poderá comprar ou vender, se não se submeter à regra geral. E como entender isso à luz das escrituras sagradas? Esse caminho da renda básica universal, onde, em nome da liberdade, sendo que a liberdade aqui, né, mais tempo com a família, lazer, passeios, as pessoas se submeterão e perderão sua liberdade realmente espiritual, se tornarão servas do sistema. Então, eu quero compartilhar algumas imagens com vocês aqui que mostram, tenta mostrar, né, na realidade, com inteligência artificial, como seria esse mundo em que a inteligência artificial junto à robótica vai estar ocupando o trabalho, ou seja, o mercado de trabalho, enquanto o próprio ser humano vai estar desfrutando com a família, né, da vida. Então, dê uma olhada e vê, em parte,
Isso é um tanto tentador, mas as pessoas não conseguem ver o laço que está por trás disso. Como elas vão se tornar escravas do sistema. Porque se você depende de uma renda básica do governo ou dos governos, você automaticamente se torna dependente, né? Uma vez que você não produz nada e o próprio governo está fornecendo essa robótica para produzir para você. Ou seja, você é mais devedor do que você ter direito, porque você está mais recebendo benefício do que fazendo alguma coisa para merecer. Porque se uma pessoa sai da sua casa, ele abre mão da sua vida para ir trabalhar, para ir produzir, ele é digno do tempo que ele gasta de receber algo em troca. Agora, uma pessoa que não faz nada e ela ainda recebe para não fazer nada, e o governo ele fornece os robôs, a mão de obra, você acaba se tornando um devedor. Né? Então veja como é o desejo, né, das pessoas quererem gastar mais tempo, desfrutar da vida em que, lamentavelmente, às vezes, por causa, dependendo do trabalho da pessoa, ela não tem tempo para nada na realidade. E muita gente está vivendo essa realidade. Né? Sai cedo de manhã, chega tarde em casa, tem pouco tempo com a família porque precisa trabalhar para trazer o alimento, e muitas das vezes nem sobra muito para a pessoa poder desfrutar nas férias ou em algum final de semana. E isso é o que vai provocar em muitas pessoas, ou melhor dizer, na massa, na maioria, esse desejo de poder entrar em todo esse plano que está por vir. Então, renda básica universal se torna, em parte, muito tentador. Né? Agora, a gente precisa lembrar que tudo isso coopera com esse sistema que nós vemos sobre a questão da imagem da besta, a robótica, a inteligência artificial, tudo isso apontando para o que a gente já compartilhou aqui já há muito tempo. Ou seja, como Apocalipse, o livro da Revelação, mostra para a gente esse controle mundial através de um sistema que lá no livro de Apocalipse não é tão claro. É forma enigmática a maneira como foi escrita, mas em parte, como nós vemos o verso, e foi-lhe concedido que desse espírito ou fôlego à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então tá aí realmente um controle de algo que vai chegar a um nível de imagem, algo que as pessoas vão reverenciar, vão ter que se adaptar ou aceitar, né, essa figura no meio. E lembre-se, nada é imposto de uma maneira, nada é ditatorial, porque isso é mais complicado, como os países muçulmanos, países ditatoriais, como países comunistas. A melhor maneira, como tem sido feito pelo Ocidente, e por esse espírito que governa as nações, é fazer com que as pessoas se adaptem e acabem se submetendo ao sistema. Então, você tem menos força bruta e você tem mais submissão. E nisso vai chegar o tema específico do assunto, que é a marca da besta, na testa ou na mão. Então, o que seria isso à luz de tudo que temos compartilhado aqui? Como as pessoas vão sendo levadas a ter que se submeter a esse sistema. Faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número é o número de um homem, e o seu número é 666, conforme a gente vê no livro de Apocalipse. Então, realmente, essa é a revelação que foi dada à humanidade através das Escrituras. Isso é uma forma de dominar a mente e a ação das pessoas, uma maneira de controlar os passos das pessoas, uma forma de limitar a liberdade das pessoas. E tudo isso que nós estamos falando de renda básica universal vai envolver comércio, empreendedorismo.
transporte, acesso à informação, indústria, medicina e saúde, religião e fé. Então, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Olhando para trás, para a época de Nero, que era o imperador da época em que Yohanan João ele recebeu a revelação de Apocalipse, Nero um Caesar, né? Imperador, no caso Nero César, nós vemos também refletido no nome dele a marca da besta, né? Ou seja, no que a gente chama de guimátria no hebraico, que é cada letra hebraica tendo um valor numérico, você vai perceber que a maneira como está escrito o nome dele, Neron Caesar, em hebraico, você tem cada letra tendo um valor numérico. Por exemplo, Nun 50, Resh 200, Vav 6, o outro Nun 50. Depois o Kof 100, Samer 60 e Uresh 200. O total vai dar 666. Ora, quando João recebeu essa revelação e ele passa para a comunidade da época, eles entenderam quem era a besta daquele momento. Era o imperador. E o que está escrito é que ninguém poderá comprar ou vender se não tiver uma marca na sua mão ou na testa. Também temos algo muito significativo que acontecia na época. Por exemplo, olhando as moedas dos achados arqueológicos, você vai ver que ali tem a imagem do imperador, a imagem, no caso, da besta sendo retratada aqui, e ninguém tendo o poder de comprar ou vender se não tiver a moeda na sua mão, né? Então, é uma maneira, na realidade, representativa do passado que aponta para o futuro. Tal como o imperador Nero, também esse líder que virá, ele vai ter o seu nome refletido nessa expressão, né? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, são três coisas possíveis que a pessoa vai receber: o sinal da besta, o nome da besta ou o número da besta. São três possibilidades. Então, quando a gente fala de sinal, a possibilidade é que seja algo que a pessoa vai ter, como um sinal, uma marca. E hoje, não estou aqui sendo absolutista no meu argumento, mas o que hoje se harmoniza tanto com o que está escrito nas escrituras seria o que é chamado de biochip, né? Então, é uma coisa que se assemelha. Não estou dizendo que definitivamente a marca da besta, mas se assemelha muito ao que o texto bíblico diz, porque é colocado na mão e ali você tem todo o controle e informações da vida da pessoa. Então, quando a gente olha para isso, a gente tem que parar para pensar que nós estamos vivendo um tempo tecnológico em que essas coisas estão sendo possíveis. Então, você, olhando para essa imagem, você vê uma pessoa com um chip na mão e ela não precisa agora de um cartão de crédito, ela não precisa agora de notas de dinheiro físico, moedas. Com o próprio chip, ela tem as informações bancárias. Ela, com o chip, pode abrir o carro dela, não necessitando de uma chave. Então, informações dentro de um microchip. E esse microchip que está dentro agora das pessoas. Então, não seria tão semelhante ao texto bíblico, por isso eu digo será? O que não dizer da Neuralink, o implante de chip no cérebro? Então, são coisas, queridos, que traz para a gente, no nosso tempo agora, uma abordagem tecnológica muito semelhante ao texto bíblico. As propostas da Neuralink de colocar o chip no cérebro das pessoas, que é sempre com a proposta de criar, claro, benefícios para a humanidade, como ajudar com pessoas que perderam os seus movimentos, quer seja das pernas ou dos braços, né? Ou seja, ajudar mentalmente. Porém, a gente sabe que tudo isso leva a um período de também controle. Então, isso está acontecendo hoje diante dos nossos olhos. E é interessante, não é? Nós vamos entrar aqui, já estamos terminando esse vídeo, mas quando a gente olha para essa abordagem que as escrituras dão sobre o anticristo, o antimachia, trazendo um sinal na mão direita ou na testa das pessoas como um controle, nós vemos isso expresso na própria tradição judaica, que criou uma maneira de cumprir uma mitzvah, um mandamento de Deus, que, quando Deus diz, né, será como frontal entre os teus olhos e será como um sinal na tua mão. As palavras de Deus, as palavras da Torá. E foi criado o tefilim,
que é o tefilim? São duas caixinhas em que dentro delas vai haver os pergaminhos da Torá, e uma é colocada na testa e outra é colocada no braço, se estendendo até a mão. Quando você olha para essas pessoas aqui, você está vendo que uma caixinha envolve a cabeça e fica um pouco acima da testa, entre os olhos, e a outra fica no braço, se estendendo aqui até a mão. Para cumprir o quê? Cumprir esse verso aqui da Torá, o verso 8. Ukshatam leot al yadecha vehayu letotafot beinenecha. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. Está aqui a referência, Deuteronômio 6:8 e Êxodo também 13:9-16. O que isso significa? Que a marca ou sinal da besta na mão e na testa é uma imitação à ordem de Deus ao seu povo, de expressar sua conexão com Deus. E isso aqui vem a palavra direto para a gente. A geração dos últimos dias, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Yeshua. Guardar dentro de você, na sua mente, expressa ter a marca entre os teus olhos, está guardado na sua mente, no seu coração. E na mão fala de obras, testemunho. Então é isso que nós estamos querendo dizer. Um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Yeshua nesses últimos dias. Então o anti-Machia, ele vai copiar, né? Ele vai imitar esse mandamento de Deus e querer dominar as pessoas, né? Então, a renda básica, voltamos ao tema, já estamos chegando ao final do vídeo, ela é um grande passo para esse domínio mundial, queridos, onde as pessoas vão ter que se submeter ao sistema para receber o seu dinheiro. Um dinheiro que virá gratuito. Elas não vão precisar trabalhar, elas vão simplesmente pegar o seu cartão ou um chip, talvez, e passar num caixa eletrônico. E lá ela vai receber a sua renda básica universal. Tudo isso em troca da sua liberdade, em troca de uma submissão ao sistema. Então, por isso, queridos, mais uma vez eu termino esse vídeo, como os outros. Tem lá no Lachzol Adonai B'Tfilah V'Ahavá. Voltemos a Deus em oração e amor. Devemos realmente buscar nesse tempo a palavra de Deus, se preparar espiritualmente com oração, jejum, né? Se afastar da impiedade desse mundo, das abominações desse mundo, daquilo que é politicamente correto e voltar-nos à palavra do nosso Deus. Bom, queridos, nós vamos terminando o nosso vídeo por aqui. Espero que você tenha compreendido toda essa mensagem. Mais uma vez eu peço que você deixe o seu like aqui. Se você até agora não deixou o like, deixa o like aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a sua família, com aqueles que você conhece e até mesmo com quem você não conhece. Faça com que essa mensagem chegue longe para que as pessoas possam despertar para as coisas que estão acontecendo nos nossos dias. E mais uma vez eu faço o convite a você, se você tem desejo de aprender as Escrituras, venha estudar conosco na nossa ZIL. Aqui embaixo você tem na descrição desse vídeo as informações para entrar em contato com a nossa secretaria, tá? Olha, nosso sistema é rotativo, você pode entrar a hora que você quiser. Se quiser entrar hoje, agora, você já pode se inscrever na nossa Yeshivá e já começar a estudar. Tenho certeza que vai ser de grande bênção para a tua vida. Shalom Uvrahá, queridos, vamos terminando esse vídeo por aqui. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom a todos. Quantas vezes você já buscou um lugar seguro para aprender judaísmo messiânico e acabou frustrado? A verdade é que muita gente passa por isso, e talvez você também. Por isso existe a comunidade do Rabino Yosef Baruch, um espaço onde você encontra clareza, propósito e pertencimento. Aqui você encontra uma plataforma moderna, organizada e feita para quem quer entender de verdade Shabat, festas bíblicas, como usar o Sidur, liturgias e mitzvot e rotina da vida judaico-messiânica e muito mais. Tudo explicado de forma clara, acessível e com base na tradição rabínica, alinhado ao testemunho de Yeshua. É a Netflix do aprendizado judaico, vídeos, áudios, PDFs e cronograma de estudos. É uma jornada de reencontro, um caminho que fortalece, amadurece e reconecta você às suas raízes. Um lugar onde você aprende no seu ritmo, mas nunca caminha sozinho.
Se o seu coração está pedindo, eu preciso disso, então este é o seu próximo passo. Entre agora, clique no primeiro link e faça parte da comunidade.